Graça e paz, queridos. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus, em mais um Tadel que nós estamos iniciando agora, né? Esse Tadel vai ser tremendo para você aí. Pega papel e caneta, porque você vai aprender muito em nome de Jesus, tá bom? Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou o profeta Paulo Pedro, sou líder do Ministério Apostólico Redenção, e nós estamos aí nesse processo de ensino da palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. Tá sendo maravilhoso. Eu quero que você aprenda muito mais em nome de Jesus, tá bom? Olha, hoje eu estou aqui com um tema intrigante, né? Que fala sobre quem escreveu Gênesis. Você sabe me dizer quem foi que escreveu o Gênesis? Talvez muitos vão me dizer, sim, eu sei quem foi que escreveu o Gênesis. Mas talvez alguns vão dizer, não, eu não sei quem foi que escreveu o primeiro livro da Bíblia. Bom, então vamos lá ao nosso Tadel hoje, tá bom? Bom, tem uma posição muito antiga, são pessoas que firmaram seu pensamento nisso, tá? Então, tanto os hebreus, os próprios hebreus, como os cristãos, tá bom? Tanto os hebreus, tá bom? O povo de Israel, como os cristãos, eles firmaram algo. A ideia de quem escreveu o Gênesis, tá? Eles entram em acordo de que foi um homem, e esse homem se chama Moisés. Ok? Então tá aí quem, segundo os hebreus e segundo os cristãos, que somos nós, ok? Nós acreditamos que foi Moisés que escreveu aí o livro de Gênesis. Agora, como é que ele escreve isso? Com toda certeza, nós temos convicção de que ele foi guiado pelo Espírito Santo de Deus, tá? Lembre-se que a Bíblia ela foi escrita por homens. Não dá para nós negarmos isso. Toda a Bíblia foi escrita por homens. Mas a Bíblia também diz, homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Mesmo porque por que nós amamos a Bíblia? Porque não existe nela uma contradição, não existe nela um erro, não existe nela uma imperfeição, não existe. Você pode procurar aí à vontade, você não vai encontrar. Então, tudo bem que foram homens que escreveram, mas homens inspirados aí pelo Espírito Santo de Deus. Agora, uma coisa que me chama a atenção é que o livro do Gênesis, ele termina, né, toda a história resumida, quem está acompanhando aí os nossos ensinos, toda a história resumida do Gênesis, ele termina 300, perdão, 300 anos antes do nascimento de Moisés. Como pode uma coisa dessa, né? O livro termina de uma forma resumida, ou seja, só foi colocado no livro de Gênesis aquilo que Deus quis colocar e ponto final, e ele termina 300 anos antes, tá? Da morte, do nascimento aí de Moisés, ok? Então, como é que Moisés, tem uma pergunta, como é que Moisés ele teria recebido aí essas revelações, essas informações? Já parou para pensar? Como é que ele recebeu essas informações, ele recebeu essas revelações? Bom, tem duas respostas aí, tá bom? Primeiro, como eu disse, inspirado pelo Espírito Santo, então o próprio Deus pode ter falado isso para ele, tá bom? Então o próprio Deus pode ter dado essa revelação para ele, tá? Lembre-se que nós estamos falando aí de teologia, tá? Nós estamos estudando aí os livros de Deus, ok? Então, ou ele pode ter pego aí alguns registros históricos a qual ele teria acesso, tá bom? Então veja como é importante a escrita, né? A escrita ela sempre foi e ela é muito importante. Nos tempos de Moisés, ela era fundamental. Então, ou Moisés recebeu uma revelação direta de Deus, ou ele pega via aí registros históricos a qual ele aí tivesse acesso, tá bom?
Bom, acesso como? Talvez os seus antepassados passaram isso para ele, tá? Isso é importante que você grave, mano. Lembra que a Bíblia fala assim, ó, ensina o caminho, ensina a criança no caminho que ele deva andar, porque quando ele crescer ele não vai se afastar, né? Então isso é muito importante. Israel tem um costume de sentar com seus filhos, com a sua família e sempre relatar a história, aquilo que aconteceu com seus antepassados. Para que eles fazem isso? Né? Para que os seus filhos não esqueçam da história, para que os seus filhos repassem essa história para os seus descendentes, e aí vai por diante. Então é muito interessante. Livro de Amós, no capítulo 3, no verso 7, diz assim: Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Então, quer dizer, primeiro Deus está revelando, né? E ele dá essa oportunidade do homem registrar, ok? E depois Deus simplesmente ele faz. Que coisa tremenda, né? Para pensar nisso. Deus não fala assim, bom, fiz. Não, ele primeiro revela. Ele mostra o que vai fazer, ok? E depois ele faz, para que eu, como homem, saiba que foi Deus que fez, ok? Pega isso daí que está sendo bem interessante, tá? Aliás, o próprio Jesus, se você for abrir lá em Lucas 24, 27, Lucas 24, 27, quero até abrir aqui para você pegar aqui, Lucas 24, 27. Olha o que diz aqui, ó. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras as coisas aí a seu respeito. Ok, o próprio Jesus, ele vai falar dessa importância, né, que foi o próprio Moisés, né, em ter contado, em ter passado toda essa atuação de Deus, né? Não é importante? E como é que Moisés ele vai passar tudo isso? Através da escrita, tá bom? Então, através da escrita é que a história, a vontade, a revelação de Deus vai passando aí de geração a geração até chegar a mim, até chegar aí a você, tá bom? Então, veja, se você for olhar para os historiadores, por exemplo, todos os dias eu tive essa oportunidade de estar em Israel em 2010 e eu vi ali, já fazem aí 12 anos já, né? E eu vi ali escavações, né? Então até hoje existem escavações ali por aquelas terras, tá? No Egito, tudo que você pode imaginar naquela região. E essas escavações, para que para nada mais para descobrir povos antigos, cidades antigas, costumes antigos e toda a descoberta que se tem ali nessas terras, nessas regiões, elas estão em conformidade com aquilo que Moisés escreveu. Oh, glória a Deus, amém? Elas estão batendo, né, com o livro do Gênesis, com o livro de Números, de Levíticos, de Deuteronômios, e aí vai. Quer dizer, o Pentateuco, que são os 5 livros escritos por Moisés, eles deixam ali um registro de cidades, de povos, de nações, né, que existiam naquela época e que foram registradas por causa da escrita, tá bom? E então veja aí como é muito importante essa questão da escrita, tá bom? Outra coisa que eu quero deixar para você o Moisés, por que ele se firma tanto nessa questão, não só nessa parte da escrita, mas Moisés, ele diz a palavra de Deus. Quero ler aqui para você em Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. Deixa eu achar aqui. Atos capítulo 7. Diz assim a palavra de Deus. Vamos achar Atos capítulo 7 e o verso aqui 22. Olha o que diz aqui, Atos 7, 22.
E Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios, tá? Grava isso. E era poderoso em suas palavras e também poderoso em atos. Então, se Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios, com toda certeza ele aprendeu a profissão literária, tá bom? Ele aprendeu essa questão da escrita. E aí, Moisés ele faz uso dessa escrita. Livro de Êxodo, abra lá, você vai pegar na sua Bíblia, não só anota, lê, veja se eu estou falando alguma coisa certa. De repente eu posso estar falando alguma coisa errada, né? Então, Êxodo 34, Êxodo aqui 34 e o verso 27, está dizendo assim, ó. E o Senhor disse a Moisés, escreve estas palavras. Escreve, Moisés. Né? Escreve essas palavras, porque conforme o teor dessas palavras, fiz um pacto contigo e também com Israel. Números, livro de Números, né? Vamos lá para Números. Glória a Deus. Números, capítulo 17. 17, Números, verso 2. Fala aos filhos de Israel e toma de cada um deles uma vara segundo a casa de seus pais, de todos os seus príncipes segundo as casas de seus pais, 12 varas, e escreve o nome de cada homem na sua vara. Então a escrita era algo muito importante naquela época. Deuteronômio, vamos lá para Deuteronômio, é o capítulo aqui 6 de Deuteronômio. Então, Deuteronômio capítulo 6 e o verso aqui 9, diz assim, ó, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, ok? O 24, capítulo 24 de Deuteronômio, 24 de Deuteronômio, olha, veja bem, oh, glória a Deus, verso 1. Quando o homem tomar uma mulher e a desposar, e acontecer dela não encontrar benevolência aos seus olhos, por ele ter encontrado nela alguma impureza, então ele lhe escreverá uma carta de divórcio. Quer dizer, veja, aqui já está dizendo sobre a prática naquela época ali da escrita. Muito importante isso, em nome de Jesus, recebe aí essa informação, tá bom? Bom, agora, continuando aí o nosso estudo, se os hebreus e nós que somos cristãos concordamos que foi Moisés que escreveu, e você sabe que ele foi treinado justamente nessa profissão literária, deixa eu perguntar uma outra coisa aqui para você. Quem foi que escreveu a história da criação usada por Moisés? Ok? Porque eu disse o seguinte, talvez Moisés tenha recebido uma revelação direta, porque Deus não faz nada sem revelar os seus profetas, ok? Mas talvez ele tenha pego registros, ok? Dos seus antepassados, né? Eles passaram isso para ele. E aí eu dei para vocês essa prova de que a escrita naquela época era muito importante. Então, quem escreveu a história da criação usada por Moisés? Quem foi que escreveu? Dá para ficar pensando nisso? Bom, com certeza, meu irmão, tá? Com certeza pode ter sido Abraão, tá? Talvez Moisés tenha pego alguma escrita de Abraão, tá bom? Talvez Moisés tenha pego aí alguma escrita de Noé, por que não? Talvez Moisés tenha pego algo escrito de Enoque, lembra aquele homem que andou com Deus? Quem sabe, né? Quem sabe? O que eu quero deixar registrado aqui para você é que, lembra da cidade de Ur dos Caldeus? Ur dos Caldeus era uma cidade que era uma cidade pagã, ok? Ur dos Caldeus era a cidade onde Abraão, ou Abrão, para ficar melhor para você, vivia. E eu disse para você algum tempo atrás que lá nessa cidade, né, como muitas outras cidades, então veja bem, querido, naquela época existiam muitas outras cidades, tá? Eu vou passar uma coisa assim bem simples. Quando o povo de Israel entra na Terra Prometida, já existiam vários povos, várias cidades ali, ok?
Então, quando você estuda o livro do Gênesis, você também vai descobrir vários outros povos, várias outras cidades, ok? Então, entenda isso. Em Ur dos Caldeus, como em algumas outras cidades na época ali da Babilônia, tá? Lembre-se isso da Babilônia, havia muitas bibliotecas. Que? Biblioteca? Sabe aquele negócio que você não gosta, que é ler? Né? Eu estou lembrando agora quando eu ia na biblioteca. Haviam muitas bibliotecas, tá? E não só bibliotecas, né? Mas havia ali também, lógico, tantas outras coisas, mas firmando essa biblioteca. Havia bibliotecas com muitos livros, muitos dicionários, livros de gramática, livros de obras, né, de referência, enciclopédias, livro de matemática, também, livros de matemática, livros de astronomia, geografia, religião e até mesmo política tinha naquela época. Deu para você entender? Aí você vamos viajar um pouco na história. Da onde esse povo adquiriu, né, essas escritas? Da onde? Aí você para pensar de um dos filhos de Noé. Quem sabe, né, não foi Sem que deixou registrado? Deu para você entender? Olha, a Bíblia não tá afirmando isso, mas eu estou te dando aí um norte para você entender como é que as coisas chegaram até nós. Através, lógico, da manifestação de Deus, seu propósito do Senhor, mas através de registros, ok? Quer dizer, ou Deus deixa, não isso aqui quebra até mesmo uma coisa, né? Deus me mostrou algo, mas isso que Deus te mostrou tá revelado aonde? Não sei, eu sei que Deus me mostrou. Então, não foi Deus que mostrou. Ele vai mostrar, é uma coisa concreta, deu para entender? Então, hoje, quando nós vamos profetizar, falar alguma coisa, nós não falamos de algo que Deus ainda vai inventar. Nós falamos simplesmente aquilo que Deus já fez, que Deus já disse que iria fazer, que Deus já mostrou que iria fazer. Então, ponto final. Não existe uma Bíblia da Bíblia, uma revelação da revelação. Não existe isso, tá bom? Então, provavelmente tenha sido ali Abraão tenha recebido aí algumas tradições, ou talvez dos seus antepassados, ou talvez alguns registros ali de Sem, né, sobre a história da criação. Talvez ele tenha recebido isso, sobre a queda do homem, tá? Porque lhe ensinaram isso, sobre o dilúvio, que com toda certeza, né, ele participou disso, ok? Agora, irmãos, veja bem, Abraão, né, eu comecei com Moisés, mas agora você chega aí de quem foi que Moisés pegou tudo isso, eu estou passando. Agora, Abraão, ele viveu numa sociedade culta, tá? Era uma sociedade culta, que tinham livros, que tinham bibliotecas, tá? E sem dúvida, com toda certeza, ele registrou tudo o que aconteceu consigo e com as promessas que Deus lhe fez. Eu acredito que Abraão tenha registrado todas estas coisas, né? E por que não? Moisés, né? Agora, sabendo disso, os seus antepassados ensinando isso, ele não vai ali fazer uso da escrita e vai deixar ali registrado, ok? Então, tá aí o nosso estudo de hoje nesse Tadel. Lembrando que eu quero terminar esse estudo aqui falando sobre o livro de 2 Coríntios, no capítulo 3 e no verso aqui 2, que diz assim: lembra das escritas, que é algo muito importante? Então, 2 Coríntios capítulo 3 e no verso 2 está dizendo assim: vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porquanto vós sois manifestamente declarados para ser a carta de Cristo,
ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração, e tal confiança nós temos através de Cristo em Deus. Então, veja, a escrita que foi tão importante na vida de Moisés, né? A escrita que foi registrada, né, por Abraão, e talvez isso tenha chegado até Moisés. Essa escrita que é tão importante, hoje nós não precisamos mais dessa escrita num papel. Lógico que você lê a Bíblia, é muito importante, porque isso daqui, né? Isso daqui, isso daqui é o que traz a história do nosso Deus. O que Deus quer fazer, os propósitos do nosso Deus para as nossas vidas. Mas a Bíblia fala que hoje eu sou uma carta escrita. Olha, eu sou um papel, né? Eu sou a letra viva, né? Pelo Espírito Santo de Deus. Então, aonde eu for, né? Se essas escritas no tempo da Bíblia nos trouxeram tantas revelações de Deus, imagina eu e você nos colocando como essa carta escrita, como essa carta viva na vida de tantos aqueles que ainda não conhecem. Então hoje, essa revelação de Deus, a vontade de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a estratégia de Deus, o propósito de Deus, em todas as áreas, ela pode ser conhecida através da minha vida, porque eu sou uma carta viva, porque você também é uma carta viva, ok? Então fica aí, pensa nisso, que não dá mais para você se esconder. Você é um grande instrumento aí do Senhor, em nome de Jesus, ok? Forte abraço, excelente Tadel para você, em nome de Jesus. Tchau, 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 tchau.